Aí, como vai o senhor? Vou bem, Douglas Cordeiro. Boa Tranquilo? tarde para você, boa tarde a todos. O negócio tá frio, tá? Tá. Tá gelado, viu? Gelado. Gelado. Mas o café tá quente. Mas o café tá quente e compensa. João Magalhães, nós começamos a falar aqui sobre uma situação que é a seguinte. Sim. Com relação ao orçamento, falando do orçamento da Prefeitura de Teresina, nós mostramos que os vereadores, inclusive, já apresentaram emendas para redução de valores dessas pastas ligadas a parentes do doutor Pessoa e que pastas como saúde, educação, Transporte. pastas mais importantes, transporte, recebam mais recursos. Mas tem um outro detalhe aí que digamos, é um detalhe quase imperceptível, mas importante, porque ele possibilita ao prefeito Sim. fazer um remanejamento de até 35% no orçamento. Ora, trocando aqui em miúdos, seria mais ou menos o seguinte, olha, tiraram aqui, tiraram, bom, então se eu posso fazer isso, eu vou agora recolocar Sim. o que eu puder. Como é que a Câmara está trabalhando para evitar que isso aconteça, João? Essa capacidade de remanejamento ela é importante para o prefeito, porque você imagina, o orçamento da Prefeitura de Teresina está na casa dos 4,5 bilhões. O Tarso Cruz tem trazido aqui os detalhes, de forma bem detalhada, essa questão do orçamento. Nem contador de 2023. sabe o que o Tarso sabe. Viu? Não sabe. E dentro desse orçamento, cerca de 30% de uma capacidade de remanejamento dos recursos que ficam ali à disposição do prefeito Dr. Pessoa. É muito dinheiro. É quase Teoricamente, João, para uma contingência, né? Para algum problema e tal. É aquele dinheiro que fica reservado para, caso de alguma medida emergencial, o prefeito retire, coloque 20 milhões em um determinado setor, 30 milhões em uma outra pasta, enfim, é um recurso que fica a critério do gestor para ele ir remanejando durante todo o ano na medida em que as demandas forem aparecendo. Pois bem, os prefeitos de Teresina entendem que esse percentual é muito alto, os vereadores entendem que é um percentual muito alto para ficar à disposição do prefeito Dr. Pessoa e estão tentando reduzir de 35% para 10% do orçamento esse valor que vai ficar à disposição do prefeito. É bom lembrar que a Lei Geral do Orçamento ela é aprovada na Câmara, inclusive na próxima terça-feira haverá uma audiência pública com a presença do secretário de Planejamento, João Henrique Souza, já que ele foi o nome destinado pelo prefeito Dr. Pessoa para cuidar desse relacionamento com a Câmara, mas, de fato, o termômetro está alto. Peraí, João. A temperatura ele foi tá determinado para cuidar do relacionamento com a Câmara? No que diz respeito ao orçamento. Ah, quer dizer então que na hora da bomba, ele pega chama o secretário João Henrique e joga na fogueira que ele mesmo criou. Que ele mesmo jogou gasolina e acendeu. E todo mundo sabe que a temperatura está alta entre a Câmara e a Prefeitura. Os vereadores já não acreditam mais, né? A gente sabe que a gestão ela tem 4 anos, então ela é separada em 2 momentos. Aqueles 2 primeiros anos, que encerra agora em dezembro, e na segunda parte do mandato, o olhar é muito mais voltado para a reeleição em 2024. Lembrando, Raimundo Soldado, a festa vai começar. Exatamente, e é nesse momento que os vereadores começam a se preocupar, porque eles sabem da impopularidade do prefeito. Não, e porque eles também estão vislumbrando já o período eleitoral. Com certeza, afinal de contas, em 2024, todo mundo vai querer se salvar, o vereador vai querer garantir a sua reeleição. E da forma como está hoje, quando a gente fala que o doutor Pessoa é impopular, é bom lembrar que toda essa impopularidade, ela também recai sobre quem está no mandato como vereador. Se o transporte da cidade está ruim, se a saúde está ruim, obviamente, se os problemas de bairros não são resolvidos, as comunidades ficam lembrando dos vereadores. E se o vereador já está no mandato, quando ele for pedir voto novamente, a resposta vai ser muito clara. Mas se o senhor já está lá no mandato e a situação está ruim, por que eu vou votar novamente no senhor? Por que eu vou lhe reeleger? Então, obviamente que essa segunda parte do mandato, ela tende a ser mais complicada, porque está todo mundo de olho, claro, no período eleitoral, já pensando na sua reeleição. E é pensando nisso que esses grupos de vereadores, porque não é só um, são vários grupos de vereadores, estão ali se organizando para tentar dar um recado bem dado para o doutor Pessoa. O primeiro deles é essa insatisfação geral no relacionamento, porque, como a gente já tem dito aqui, os vereadores até procuram o doutor Pessoa para conversar, mas da conversa não sai nada de concreto.
O doutor Pessoa não consegue ali delinear uma proposta, executar, cumprir uma promessa. Na verdade, o vereador vai lá, conversa com ele, mas não altera em nada, nenhuma palavra é cumprida. E a gente não está falando só de distribuição de cargos, nem de liberação de emendas. O vereador ele precisa, obviamente, dar satisfação para as suas bases eleitorais e isso passa, obviamente, pela solução de muitos problemas nos bairros. E essas soluções não têm aparecido, isso tem deixado alguns parlamentares de orelha em pé, e aí é que é dentro desse movimento que surge, por exemplo, esse grupo que a gente apresentou ontem, G8, e que pode crescer, reivindicando espaços substanciais dentro da prefeitura. Há um outro grupo de vereadores que também já se trata como oposição efetivamente, mas que há uma tendência natural em crescer se a prefeitura não resolver os problemas. E o primeiro passo é exatamente nessa lei do orçamento, porque os vereadores não querem facilitar a vida do prefeito, já que o prefeito também não facilita a vida de ninguém, a não ser, claro, dos seus parentes e daqueles assessores pessoais que também vão entrar em discussão, né, já que o prefeito chamou aí para essa questão da reforma administrativa. Tem vereador interessado que isso ocorra, porque de fato é preciso que haja algumas mudanças significativas na estrutura da prefeitura. Três pastas, só para lembrar, né? É TURB, Secretaria de Governo, Secretaria de Comunicação. Essas 3 pastas aí. São Obrigado. De parentes ou assessores muito próximos. Ou quase parentes. Né?